Ok, então boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos de regresso para mais uma What É verdade. e penso que brevemente o nosso convidado de hoje vai entrar. Estamos outra vez juntas, Wanda? É verdade. É do frio. É do frio. É do frio. Tentámos simplificar aqui um bocadinho a nossa logística hoje. Exato. E ficamos bem assim juntinhas. Olá, Mónica. Muito boa tarde, Mónica. Senhora Patrícia Perfeito. Como Ora. está? Passaram bem as duas? Como estão? Muito frio para esses lados, Patrícia. Podes acenar e dizer qualquer coisa? Para a gente não ficar aqui só a falar as duas sozinhas. Assim, pelo menos sempre com quem conversar. Olha, hoje, sendo o Dia Internacional do Riso, não é? Podiam mandar os vossos risos. O que é que acham? Exato. Não é só gozar com as gargalhadas de algumas pessoas. Exatamente. Olá! Estamos aqui só a aguardar só mais um pouco. Nosso convidado está no trânsito. No trânsito da vida. Por que não está a aparecer aqui a Fabiana? A Fabiana, assim. Não consigo. Espera então. Não consigo ver. Há menos visualiza. Vamos lá, então, ter aqui o nosso convidado a vir até nós. Ora, Olá. muito boa tarde, Dr. Jorge, como está? Olá, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Muito obrigada por se juntar a nós, um dia fresquinho. Com todo o gosto. Esse dia também estará, não? Não. Exato. Sim. Pronto. Ouves bem? Sim, sim, perfeitamente. Até vou pôr um bocadinho mais alto para ouvir ainda melhor. Estávamos aqui, enquanto aguardávamos pela sua presença, a referir que hoje, coincidentemente, o Dia Internacional do Riso, estávamos aqui a perguntar às pessoas que já tinham entrado se já tinham sorrido e rido hoje, que é as coisas mais saudáveis que podemos fazer. Sem E dúvida. não menos do que terminar esta tarde com uma conversa em sentido à felicidade. Que bom, um grande programa. Parece que isto é sempre a subir, não é? É verdade. Exato. Bom, eu, apesar de nós termos este prazer começando a entrar, o Dr. Jorge, íamos fazer aqui uma pequena apresentação para Ok. quem ainda não o conhece. O Dr. Jorge teve a simpatia de nos enviar a sua bio e de nos falar um bocadinho sobre o seu percurso, mas ele é enorme, Dr. Jorge. Eu vou-me perder a apresentá-lo. Então, o que eu vou pedir para a coisa correr mesmo bem e nós não nos esquecermos nada, é que seja o Dr. Jorge a falar um bocadinho de si, sobre aquilo que acha mais importante e dizer-nos um bocadinho sobre o seu percurso. Nós vamos sempre apresentá-lo como um especialista em felicidade. Para mim é suficiente. Pronto. Mas peço-lhe, por favor, então, que nos fale um bocadinho de si, para depois começarmos aqui a conversar também. O que é que querem saber? Façam lá uma pergunta. Olha, queremos saber quem é o José Humberto e o Jorge. Jorge, desculpa. Olha, isso é uma pergunta filosófica complicada. Quem sou eu? Não sei. Já vamos ficarmos aqui o resto da noite a filosofar, não é? Mas Ora. eu sei que o Dr. Jorge vem da área da filosofia, correto? Iniciando por aí. Exatamente, é isso mesmo. Tirei a licenciatura na Universidade Católica Portuguesa. Gostei muito de filosofia no ensino secundário. Foi talvez aí o momento marcante da minha viragem. Tive 19 valores e pronto, e a partir daí nunca mais parei, até hoje. Dr. Jorge Zamora, hoje no secundário de filosofia ninguém merece. Mas pronto, eu acho que para quem gosta tudo é fácil, não é? Claro que sim, claro que sim. E numa área tão vasta, porquê a felicidade? A felicidade foi um bocadinho mais tarde, já foi quando eu estava na Universidade Católica e no trabalho final de curso, temos lá na Universidade, tínhamos que fazer orais obrigatórias a todas as disciplinas e tínhamos um seminário. E então o professor perguntou aos alunos qual é que era o tema.
Bom, e eu não sabia, não tinha o tema preparado. Só que, entretanto, fui de férias, final do semestre, e encontrei um livro em Badajoz, em exposição mesmo ali em destaque, La Felicidade Humana. E então chamou-me a atenção, peguei e vi que era de um filósofo. Isto não pode ser. Um filósofo a escrever 300 e tal páginas sobre a felicidade. Bom, então é Meu mesmo Deus. isto. Quando cheguei a Lisboa, foi a proposta que eu fiz ao professor. Olha, vou fazer sobre isto, sobre a felicidade. E pronto. E foi aí que começou esta grande aventura. Fantástico, fantástico. E é mesmo uma aventura, porque eu imagino que se dedicar a estudar a felicidade todos os dias dá muito trabalho e é bastante preenchido. Mas com isso já deve ter alguma ideia para nos explicar sobre o que é a felicidade, Ou certo? melhor, qual é a sua visão sobre a felicidade? Mais uma pergunta interessante. Eu esta manhã estava num evento com a Câmara Municipal de Lisboa e um projeto de humanização, etc., e falou-se também nisso. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi humildade. Eu acho que aquela frase muito conhecida daquele filósofo grego, quanto mais sei, mais sei que nada sei, aplica-se agora aqui na perfeição. Eu não sei se tenho muitas certezas. O que eu sei é que vou testando, vou experimentando e cada vez mais eu acho que a felicidade está em caminhar com valor. Não é? Eu vou enriquecendo a minha experiência de vida, mas sempre num caminho passo a passo, sem muitas certezas, experimento, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo. Mas tem que ser um caminho autêntico, ou seja, tem que ser uma descoberta minha, verdadeira, profunda. A felicidade está muito aí. Mas o que eu vejo muitas vezes é as pessoas cada vez mais procuram felicidade, é verdade, parece estar na moda, não é? Parece ser uma tendência global, e ainda bem que as pessoas cada vez mais têm consciência da felicidade e querem ser mais felizes, mas muitas vezes vejo que não estão no caminho certo, ou seja, as pessoas querem felicidade rápida, não é? Como se fosse um pacote de esparguete no supermercado em que eu vou à prateleira, compro, pago 1 euro e tal e já está, não é? E às vezes até pago 80 cêntimos, se for uma marca branca é 80 cêntimos, ainda é mais barato. E eu acho que é o que as pessoas procuram, felicidade barata, rápida e fácil, não é? Só que eu acho que a felicidade da vida nem sempre é assim. E digamos, hoje em dia, cada vez mais promovemos os skills, estarmos mais conscientes, mas essa mesma consciência, estarmos mais conscientes de tudo aquilo que nos rodeia, não nos torna aqui um pouco mais difícil tomarmos consciência e percepção da felicidade. Não sei se percebi bem a pergunta, Ou seja, mas ok. quanto mais conscientes formos em tudo aquilo que nos rodeia, não nos, de alguma forma, desvia ou não torna tão perceptível que estamos a ser felizes, porque estamos demasiado conscientes, ou Quanto não? mais consciência. Ok, sim, sim, claro. A consciência é um dos domínios mais importantes da minha definição de felicidade. Até porque não é possível ser feliz enquanto se está inconsciente, não é? Ou se estiver em coma, eu não faço a mínima ideia o que é que se está a passar. Ou se estiver a dormir e por aí fora, não é? Ou se estiver alcoolizado. Isto depois dava uma grande conversa também. Porque, não é? Há pessoas que procuram a alienação, não é? Do álcool, das drogas, etc. Pensam que vão à procura da felicidade, não é? Mas isso é outra história. E então, eu acho que quanto mais consciência, mais poderosa é a nossa felicidade. Porquê? Se o que eu estava a dizer há pouco, se a felicidade está num caminho autêntico, verdadeiro, profundo, ora, se eu tiver consciência qual é que é o caminho que eu tenho que percorrer para lá chegar, então vai ser muito mais forte e intenso, não é? Eu agora aqui acrescentaria à profundidade a intensidade, não é? Que também não é fácil lá chegar, nem é fácil conseguir. Mas a resposta é sim, claramente. E se calhar também nos dá um rumo, não é? Porque nós somos conscientes e se sabemos qual é que é o caminho, como está a dizer, dá-nos esse rumo para seguir esse caminho, não é?
Caso contrário, se não tivermos essa consciência, se calhar não temos rumo e andamos à deriva até a tentar encontrar algo que não encontramos, não é? É mais difícil. Eu gostei dessa expressão, andar à deriva. Eu até acho isso positivo. Porque o que eu vejo na maior parte dos casos até é as pessoas paradas, não é? E isso sim é que eu acho mais grave. Se a pessoa anda à deriva, significa que anda a fazer qualquer coisa, e para andar aos encontrões é preciso mexer-se, não é? Portanto, eu acho que isso é positivo. Parado é que não é? E parado significa que a pessoa nem sequer está a tentar, nem sequer está a procurar nada. Portanto, eu acho que essas pessoas que estão à procura, eu tenho muito respeito por essas pessoas e motivo-as a continuar e para encontrar o sítio certo, não é? Se eu tiver 10 portas à minha frente para eu acertar qual é a porta de saída, eu tenho que as abrir todas, não é? E vou falhar em 9, porque só uma é que tem a porta de saída. Portanto, acho que é excelente tentar falhar para depois poder acertar. Mas independentemente disso e de tentarmos, não é importante também não esquecer o presente? Ou seja, estamos sempre à procura da felicidade e o procurar fica sempre um pouco no ato futuro e esquecemos um pouco de vivenciar aquilo que só se pode vivenciar hoje, no dia de hoje. Eu acho que aí é preciso o equilíbrio, não é? É preciso, vamos lá ver. Isso só acontece quando eu falho, não é? Se eu ainda não acertei, obviamente que eu não vou conseguir largar o futuro. Vou estar sempre a olhar, amanhã é que vai ser, amanhã é que vai ser. E portanto aí esqueço o presente. Agora, a questão é, se eu encontrar realmente, não é? Se houver aqui o match entre o que eu quero e aquilo que eu encontro, então o presente vai ser, lá está, é a tal intensidade, não é? Eu vou sentir e aí sim vou aproveitar o presente, não tenho dúvidas nenhumas. Acredito que lá em casa, neste momento, estão a fazer esta pergunta. Mas então, como é que se encontra a felicidade? Eu acho que não é muito difícil de encontrar. Eu acho é que nós temos que fazer uma avaliação pessoal, não é? Quem sou eu? O que é que eu quero desta vida? Experimentar. Se resultar, ótimo, já lá estou. O problema é que às vezes nem sempre resulta. Não resultando, então tenho que continuar a procurar, não é? E um dia vou encontrar, de certeza. Posso não encontrar a felicidade 100%, não é? Porque aí é bem mais difícil. Mas posso encontrar níveis de felicidade de 70%, que eu acho que já é bastante bom, e depois aproveitar, não é? Eu acho que a vida acaba por ser essa procura constante, não é? De eu encontrar onde é que eu quero viver, onde é que eu me sinto bem a viver, com quem é que eu quero viver, o que é que eu quero fazer, tudo isso. E é quase como se fosse uma checklist, não é? Eu vou preenchendo e pronto, e vou andando. Às vezes é mais fácil começarmos pelo contrário, doutor Jorge. É mais fácil começarmos por onde é que eu não quero viver, com quem é que eu não quero viver, onde é que eu não quero estar e o que é que eu não quero fazer. Às vezes é o ponto de partida mais fácil para chegarmos aonde é que nós queremos. Depois vamos tendo essa deriva até chegarmos onde queremos, às vezes, não é? Portanto, às vezes começamos ao contrário, não é? Sim, eu não, para mim dá-me igual por onde é que começamos, o importante é caminhar, não é? Exato. Imagino que sim. Não existe condições específicas, ou seja, temos que estar com determinadas aberturas para conseguirmos realmente encontrar esse caminho, nomeadamente, como disse, de conhecermos a nós próprios, em primeiro lugar, para sabermos o caminho, não é? Isso faz com que haja algumas skills que são predominantes em pessoas que são felizes, que caminham para a felicidade. Sim, sim, sem dúvida. Quais O as saber skills que projetar são mais é uma das mais importantes. o saber, perdão? O saber projetar, para mim, é uma das mais importantes. O saber organizar, pensar, ser criativo, pensamento crítico, não é? Tudo isso são as bases. Depois, há que experimentar, há que arriscar, há que também saber saborear o momento, não é? Quando se encontra. Eu acho que isso acaba por ser quase automático, não é? Porque eu acredito vivamente que no dia em que nós encontramos o tal match que eu falava há pouco, o sítio que nos faz sentir bem, a casa, a pessoa, a experiência, a paisagem, não é? Todas essas experiências que nós vamos encontrando, quando toca lá realmente naquilo que é a nossa essência e a nossa identidade,
vai fazer ali uma explosãozinha, não é? E nós vamos perceber, é mesmo isto. E isto é tão interessante e é tão energético, não é? As nossas energias, para quem tem alguma sensibilidade para elas, nós somos corpos com ação, com vida, com energia. E, portanto, quando nós não simpatizamos muito com uma pessoa, que é a palavra que é utilizada, eu não simpatizo muito com aquela pessoa, mas o que está a acontecer é que as nossas energias não estão aqui a funcionar, não é? Não estão a encaixar-se, não é? E, portanto, na felicidade é um pouco a mesma coisa, não é? Quando eu começo a encaixar as várias dimensões da minha vida, eu vou perceber no imediato. E, portanto, as competências essenciais são basicamente essas: projetar, avaliar, ter uma boa consciência crítica e criativa. Certo. E depois, ao longo do tempo, irmos trabalhando-as cada vez mais para elas que sejam, sendo o nosso recurso interno, não é? Para nos conhecermos e ir trabalhando-as, sermos mais fácil, elas serem quase como que automáticas para nos irem guiando, não é? E para nós irmos Sim, sim. aplicando no dia a Sem dia. dúvida. Mas deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que eu me esqueci, que é, para que estas competências funcionem com bastante qualidade e tragam um bom valor e bons resultados, é preciso duas prévias, básicas mesmo, eu diria. A primeira, liberdade, e a segunda, paz. Eu esqueci-me porque é algo que eu não trabalho muito, já trabalhei há muito tempo atrás, mas agora não tanto. Mas depois eu lembro-me, tenho que dizer mais estas duas. Porque eu também encontro em muitas pessoas uma ausência de paz muito grande. Pessoas com elevados níveis de stress, que é assustador. Não é? É stress, mas não é stress só físico. Às vezes é Certo. stress também mental. Não é? Não sei se já vos aconteceu, às vezes vocês estarem a falar com alguém e a pessoa fala por cima de vocês, nem vos ouve. É impressionante, não é? Enfim, não me vou alongar muito neste tema, mas acho que é fundamental. Sem dúvida que esse tema será tomado em conta para vir para a nossa mesa um dia destes, porque os níveis de stress são um inimigo do nosso caminho wellness, muitas das vezes, e encontramos pessoas que vêm com grandes níveis de stress realmente nessas condições. Mas eu não querendo fugir minimamente do tema, sou obrigada a fazer aqui uma pergunta. Eu, uma eterna romântica, levei toda a minha vida desde a infância a ouvir as histórias de Encantar, não é? E contá-las também às minhas filhas, ou vivemos felizes para sempre. Mas sou. Essas histórias de Encantar existem? Ou seja, esse final feliz de viveram felizes para sempre? Bom, poderíamos responder sim e não. Sim, porque eu acho que a maior parte das pessoas é feliz. Eu tenho uma visão muito matemática da felicidade, ou seja, quase o estar vivo é logo meio caminho andado para termos ali uns 20 ou 30%, não é? Desde que com saúde, temos ali os serviços mínimos garantidos. Depois, a partir daí, atingir os 50% de felicidade eu acho que é muito fácil. O difícil é chegar lá à Liga dos Campeões, não é? Estar ali nos 80, 90, 95, isso é que é desafiante. Mas acho que a vida também é isso, nós queremos cada vez aproximar-nos mais desses níveis, não é? Agora, o que eu acho que muitas vezes que acontece é que as pessoas têm 60 ou 70% de felicidade e desvalorizam. Porque estão só focadas no 100, no 95, como se só esses níveis é que interessassem, não é? E o 60, 70 já é bom. Pronto, portanto, viver felizes para sempre, sim, é possível, porque eu já estou nesse nível, 50% para cima, eu sou sempre feliz. Mas respondo não também, porque a felicidade é um caminho em constante construção, não é? E eu tenho que estar sempre a adaptar, a descobrir, a variar, etc, etc. E, portanto, se eu paro, então aí a felicidade começa a cair a pique, não é? E isso não é nada desejável. Até porque o nosso conceito de felicidade hoje, sei lá, imaginemos aos 20, não será seguramente o mesmo que nós teremos aos 30, aos 40, aos 50 ou por aí fora, não é? O nosso próprio conceito de felicidade vai mudando ao longo da vida, não é sempre estável. Bom, eu dependo, não é? Se for uma pessoa que não se dedique muito a isso, acredito que não. Acredito que o conceito mantenha-se semelhante, não é? Agora, há um determinado momento que normalmente,
e infelizmente é nas situações limite, não é? Quando morre alguém, quando há um divórcio, quando há o desemprego, enfim, essas situações mais negativas, aí a pessoa vai pensar na vida, não é? O que é que me aconteceu? O que é que se passa? E por aí não consigo viver desta forma, etc, etc. Então aí vai à procura, à partida, não é? Começa a inscrever-se em cursos, em procurar pessoas, ajuda, a ler coisas, etc. Vai à vida, não é? E então, nessa altura pode encontrar definições novas, não é? De outras pessoas, livros, etc. E mudar, não é? Portanto, Temos eu aqui acho que isso até é alguém positivo. que nos está a acompanhar hoje que nos diz assim: como reconhecer o doce sem provar o amargo? É um pouco isso, certo? Claro, obviamente, não é? Obrigada. Nós precisamos de experimentar toda uma diversidade de coisas para nos enriquecermos e para sermos pessoas melhores, mais maduras, mais conscientes, como dizíamos há pouco, e portanto toda a diversidade é bastante boa. Como é que hoje em dia também levamos a felicidade para os nossos ambientes de trabalho? Essa é outra tendência que também está a acontecer. Eu penso que tem a ver com aquilo que, por exemplo, acontece muito no mundo do desporto. Eu gosto de dar sempre exemplos vários, até às vezes metáforas, para ajudar a explicar melhor o que se pretende. E no desporto eu penso que é consensual e fácil de perceber que se eu tratar bem os meus atletas, aliás, até se fala muito agora das famosas chicotadas psicológicas. Sim. Ficamos sem internet. Não, isto não é uma chicotada psicológica. Ficou sem internet. Alguém ficou. Digam-nos aí desse lado se somos nós que ficámos sem, se nos veem nós, ou se deixaram de ver o Dr. Jorge Romero, porque neste momento nós não o temos em linha. Acho que fomos nós. Espera aí. Já está. Já está. Um de nós ficou sem Sim. rede, não foi? Sim. Ficaram sem rede? Sim, Um deixámos. de nós ficou, sim. Não sei o que é. Eu entrei numa chamada de outra pessoa. Não sei o que é que aconteceu. Ficou parado. Então, para todos. Não sei se alguém me ligou. De repetir aquilo que estava a dizer? Desculpa. Qual foi a última coisa que ouviram? Da desporto, da Exatamente. chicotada A chicotada psicológica. Ficava psicológica. assim. Ainda pensámos, ok. será uma chicotada psicológica? Eu não disse mais nada. Então, hoje fala-se muito nas chicotadas psicológicas, porquê? Porque se uma equipa não funciona, é o treinador que vai à vida. Não é? É mais fácil despedir um treinador do que despedir 25 atletas, não é? Pronto, e às vezes é super injusto, porque a culpa até nem é do treinador, não é? E portanto, o que se começou a perceber foi que se o treinador tratar bem os atletas, ele não é despedido. Porquê? Porque a equipa ganha, tudo corre bem, são todos vencedores, não é? E quando há vencedores, quando há títulos, quando há vitórias, não é? Toda a gente fica contente. E nas empresas é a mesma coisa. Nas empresas começou-se a perceber que se cuidarmos bem das pessoas, se cuidarmos do seu bem-estar, da sua felicidade, etc., os resultados começam a melhorar, não é? As pessoas começam a produzir mais, começam a ficar com menos doenças, também foi uma evidência científica muito importante. Começam a faltar menos, não é? Vejam que há determinado tipo de indústrias que têm percentagens bastante preocupantes de baixas médicas, não é? E, portanto, se nós conseguimos acabar com isso, então os resultados acabam por ser bastante impactantes. E é isso que está a acontecer neste momento na maior parte das empresas. E na sua experiência, sente que em Portugal realmente já se começa a ter mais esse cuidado e essa atenção? Sim, sim, sem dúvida alguma. Nós, nos últimos 3 anos, temos assistido em Portugal a um crescimento imenso de profissionais que se dedicam a esta área, de organizações, a pedir mesmo, a contratar, a desenvolver projetos. Nunca se viu tantas universidades a darem cursos de felicidade, de norte a sul do país, projetos de investigação, etc. Quer dizer, há mesmo muita coisa. E eu quero acreditar que mais 2 ou 3 anos, então, a quantidade de produção nesta matéria vai ser mesmo muito grande. Começa a entrar até no discurso político, não é? Assim um bocadinho, em alguns pontos pontuais, sem pegar muito, mas começa a entrar no discurso político Sim, e sim, sem tentar. dúvida. Já entrou nas autárquicas
Eu vi um candidato, penso que em Portimão, que chamou mesmo a sua candidatura de Portimão Feliz, se não me engano. Foi criado um pelouro de felicidade na Câmara Municipal de Pombal. Enfim, há mesmo muita coisa. E agora, nestas legislativas, também ontem no debate, penso que terá sido o PAN que falou que uma das prioridades era promover as pessoas felizes. Portanto, vai aparecendo aqui e acolá, e eu acredito que mais meia dúzia de anos vai aparecer uma coisa bem grande, bem visível, bem objetiva de promover a felicidade dos cidadãos mais à séria. Mesmo que tenha-se promovido também todo o salário emocional, não é? E a felicidade vem um pouco também nesse sentido, não é? Para que as pessoas se valorizem também de outra forma e não só a parte monetária dos seus empregos. Por acaso hoje, e agora em continuidade, desculpem estar-vos a interromper, mas hoje estava aqui a passar uma série de coisas e apareceu-me de repente um vídeo do Vishen Lakhiani, do Mind Valley, a falar exatamente um bocadinho sobre estas questões e a lançar o repto. Chama-se mesmo para lançarmos o repto aos governadores de todos os países para legislarem no sentido da semana dos 4 dias de trabalho em todo o mundo, no sentido de darmos maior oportunidade às pessoas de terem mais um dia livre e daí terem possibilidade de estar com as famílias, com os amigos e termos a questão da conexão social de volta, que se calhar se perdeu um bocadinho durante estes últimos 2 anos, não é? E achei muito interessante, não só vir ao encontro do tema do que nós estamos aqui a falar, mas como um dos pilares do que ele considera e do que muita gente hoje considera, e agora a pergunta está aqui, doutor Jorge, também considera que a conexão social é um dos grandes pilares para nós podermos ir mais longe na felicidade? Do ponto de vista teórico, sem dúvida alguma que sim. Mas lá está, precisamos de condições para que isso seja possível, não é? Porque de nada serve promover a conexão social se as duas pessoas estiverem estressadas, estiverem agressivas, não é? Cansadas e por aí fora. Aí não vale a pena. E é melhor cada uma ficar na sua casa, não é? Portanto, o que eu acho que temos que investir nesta fase é reduzir os níveis de stress, é que as pessoas consigam dormir com qualidade, não é? Os níveis de insónia também estão a aumentar. E então, depois disso estar garantido, aí sim vamos promover a conexão social de qualidade, não é? E aqui falamos das questões da amizade, que são tão importantes, mas também das questões de paixão, de amor, e até de espírito de camaradagem, colaboração, tanta coisa que se pode fazer aqui ao nível das relações. E claro que sim, é das ferramentas, se me permitem a expressão, é das ferramentas, dos ingredientes, mais poderosos que existe no nosso caminho de vida, não é? Quer pessoalmente, quer depois também nas organizações. Sem dúvida. Mas ainda indo à parte laboral, isto porque muitos que nos acompanham também têm como questão, hoje em dia, infelizmente, e vou utilizar aqui um termo que não gosto, mas que é muito usado hoje em dia, ainda existe, espero que não muitos, existem ambientes de trabalho um pouco tóxicos. E quando chega alguém que demonstra a sua felicidade, quem vive feliz não consegue esconder minimamente essa felicidade, não incomoda essas pessoas que não estão ainda a encontrar o seu caminho? Pois, parece que sim, parece que nós encontramos diferentes posicionamentos, não é? Quase que parece que estamos a falar de política, não é? Aqueles que valorizam a felicidade e os que não valorizam, os que ajudam daqueles que não ajudam e por aí fora. Portanto, o que eu acho é que a pessoa que consegue de facto caminhar nesse sentido, depois já não volta para trás, não é? Ao início, claro que pode ficar assim um bocadinho na dúvida, não é? Será que estou a caminhar bem? Está aqui tanta gente com inveja. Mas depois vai perceber que não há volta a dar e que vai ter que continuar esse caminho, não é? E provavelmente aproximar-se das pessoas que também estão a fazer o mesmo caminho. O que eu acho hoje é que nós temos à nossa disposição vários tipos de ajudas que não tínhamos há 50, há 100 anos atrás, não é? E aqui estou-me a referir ao poder das redes sociais. Nunca como hoje, as redes sociais
puderam ser tão úteis nesta matéria, não é? Sabemos que há pessoas que usam as redes sociais para outros fins, não é? Mas se estamos a falar de felicidade, quer pessoal, quer no trabalho, então vamos usar as redes sociais para isso. Ou seja, em vez de eu estar preocupado com uma pessoa que é tóxica numa organização com 100 profissionais, porque é que essa uma pessoa que é tóxica tem que estragar as outras 99, não é? Então, vamos nos aproximar, não diria das 99, porque é muito difícil, mas pelo menos de 6 ou 7 que estão a fazer um caminho semelhante ao nosso e vamos dar valor a isso. E se ninguém der grande valor a essa pessoa tóxica, ela vai perdendo o seu impacto e vai perdendo a sua força. A questão é que as pessoas tóxicas muitas vezes têm muito poder nesse sentido, não é? Incomodam bastante. Exatamente. Tem muito tempo, não é? Costumamos dizer que essas pessoas sonham de noite para fazer de dia. Portanto, acabam por ter muito tempo para pensar no que é que hão de fazer no dia Acho seguinte. Estamos completamente em linha com o que disse. Eu ainda costumo dizer que, por vezes, somos nós quem acabamos por dar palco excessivo a essas pessoas. Se realmente não lhes dermos tanto palco, não os nutrirmos nessa toxicidade, eles começam-se a habituar e se calhar começam a fazer o Sim. caminho de outra forma. Eu sugiro-vos um estudo sobre os ladrões, os assaltantes. Há um estudo muito interessante sobre os assaltantes em Chicago, em que chegaram à conclusão que uma das coisas que dá mais prazer ao assaltante é ter noção do impacto que o seu assalto provocou. Não é? Ou aparecer na televisão, vai a correr para casa para ver, foi assaltado o banco X, roubaram não sei quantos milhões, e ele em casa todo contente, fui eu, não é? Ou então, os assaltantes de casas, também é a mesma coisa, poderem estar assim ao longe a ver, não é, o impacto que aquilo teve. Estão a ver? E com uma pessoa tóxica no local de trabalho é a mesma coisa. A pessoa que faz uma asneira qualquer, não é, com maldade, depois gosta de ver os outros todos a discutir, não é? Aí consegui pôr a pessoa A com a pessoa B a discutir, que porreiro, que bom, não é? Portanto, exatamente, como vocês estavam a dizer e bem, se não derem tanta importância, se não derem tanto palco, bom, então esse poder vai desaparecer, essa pessoa aos poucos vai deixando de ser tóxica e quem sabe essa pessoa também não precisa de ajuda, não é? E passar a vir para a nossa equipa. Portanto, eu acredito que sim, que todas as pessoas precisam de ajuda. Ninguém é tóxico por natureza. Nenhum Sem bebê dúvida nasce nenhuma. tóxico. Sim, intoxicam-se pelo caminho, verdade. Ora, nem mais. Portanto, precisam ser desintoxicados. E para nós atingirmos esses fins todos, quais são as skills dentro das organizações que considera fundamentais serem desenvolvidas para nós conseguirmos ter uma maior conexão e desenvolvermos pessoas mais produtivas, mais felizes, partindo do princípio que as pessoas mais felizes são mais produtivas, digo eu, não sei. Serão? Sim, há estudos que dizem isso, sem dúvida alguma, e eu acredito. O primeiro passo que muitas organizações estão a tomar é cuidar das emoções, não é? Claro. Porque, por isso que já falámos aqui hoje, não é? Acalmar as pessoas, dar-lhes mais paz, não é? Até dar-lhes horas de liberdade, se quer ir para casa pode ir, ou sair mais cedo, ou então ter experiências interessantes no local de trabalho, ou vouchers para, não é? Por exemplo, para irem à Wellness Academy, não é? E portanto, esse é o primeiro passo, acalmar as pessoas, não é? Pode estar em burnout, etc. Depois de conseguir isso, o próximo passo, então, aí sim, agora as pessoas estão em forma, estão equilibradas, então vamos aos próximos desafios. E os próximos desafios é a criatividade, não é? Não há nenhuma empresa que cresça sem criatividade. E aqui temos muitos casos de sucesso, não é? Eu lembro-me perfeitamente a Netflix, quando cresceu, não é? E quando surgiu, ninguém acreditava, não é? Era uma ideia assim meio estranha. Como é que isto vai dar dinheiro? Como é que isto vai ter algum interesse, não é? Mas a verdade é que desapareceu uma grande figura que na altura tinha muito sucesso, não é? Que era Blockbuster, não sei se lembram. Quase que toda a gente foi cliente dessa empresa, não é? E de um instante desapareceu do mercado, não é? E depois da Netflix ter este ato de criatividade, não é? Que mudou o mundo para sempre, outras empresas vieram copiar, não é? É interessante. Foi aqui um novo mindset, não é? E portanto, se nós queremos marcar a nossa área profissional, o nosso setor de atividade,
temos que, de facto, rasgar aqui horizontes através da criatividade. E acho que esse é o caminho. Muito bom. Nós somos fãs da criatividade, Completamente. É o caminho. Olha, se calhar estava na altura de explicarmos aqui ao Dr. Jorge qual é a nossa visão de conceito wellness e se realmente vai de encontro à felicidade ou não. Nós, Pelo menos para o Dr. Jorge nos dizer se a gente está no bom caminho, mas temos que desfazer agora um desvio qualquer um bocadinho, não é? Bom, nós temos uma visão que nos é um bocadinho particular. Eu sei que a wellness está muito em moda e, de um modo geral, as pessoas associam muito wellness ao bem-estar, corretíssimo, à saúde, à nutrição, ao fitness mais. Para nós é muito mais do que isso. Independentemente de tudo isso constar, é muito mais do que isso. Para já, assenta na questão emocional muito fortemente. Para nós, alguém que esteja com um desequilíbrio emocional pode ser fantástico a correr e comer super bem, mas não vai nunca conseguir ter um equilíbrio, portanto não será wellness nunca. Mas acima de tudo é a visão de que são as nossas opções, o nosso estilo de vida, aquilo que nós escolhemos para nós fazer, para atingirmos um bem-estar que será diferente para mim, para a Wanda, para o Dr. Jorge e para cada pessoa fará sentido de determinada forma. Mas sempre tendo aqui a noção de que aquilo que nós somos é um reflexo daquilo que nós temos de história do passado, da nossa vivência do presente e sempre projetando no futuro, tal como dizia no princípio, a tal projeção ou planeamento de futuro. Isto vai ao encontro daquilo que é uma visão de felicidade, ou seja, esta visão wellness é aquilo que nós pretendemos para passar para as pessoas, faz-lhe sentido. é uma visão Em feliz. termos de felicidade. Sim, claramente. A vossa visão e também a vossa prática é fundamental em todo este processo, em todo este caminho. E o que eu acho é que o futuro vai ser aprofundar ainda mais essa visão, melhorá-la, não é? Porque eu acho que há sempre possibilidades de exploração novas, não é? Ou até de parceria, de articulação, não é? Às vezes um pormenor pode fazer toda a diferença, até porque sabemos que estamos em vários mercados muito concorrenciais, não é? E a necessitar de criatividade para também se rejuvenescerem, não é? E agora em época pandémica ainda mais, ainda há pouco fui fazer uma caminhada, tantas lojas de rua fechadas, não é? Mas depois está lá um cartaz a dizer vendemos online. Portanto, os desafios são sempre muitos e eu acho que podemos sempre adaptar-nos. Mas o que já têm, eu acho que sim, que é fundamental e que pode ser bastante útil e até aconselho vivamente as pessoas a investirem mais nestas áreas, porque às vezes as pessoas até querem, mas não conseguem arranjar agenda, não é? Portanto, eu acho que quem nos está a ouvir ou quem nos vai ouvir depois mais tarde, o desafio é esse, é arranjar agenda para experimentar, para fazer, para avançar, porque os resultados depois vão ser muito melhores do que aquilo que as pessoas imaginam. Obrigada, porque não até damos no caminho. Doutor Jorge, diga-me uma coisa. Podemos dizer lá para casa que a felicidade pode-se aprender? Claramente, ora aí está. Portanto, se existe toda uma visão, toda uma teoria, todo um caminho que é preciso fazer, então ele pode ser ensinado. E o mais interessante deste ensinamento nem é a parte teórica, embora seja importante, mas não é a mais importante na minha perspectiva. A mais importante é a que vem a seguir. Ou seja, qual é o método que eu vou utilizar para fazer esse caminho, não é? Porque reparem, eu posso ir daqui para Veneza, eu gosto muito de Veneza, posso ir daqui para Veneza de avião, de barco, a pé, de autocarro, não é? De bicicleta, trotinete. Há muitos, eu sou livre para fazer muitos caminhos e usar muitos métodos, não é? Agora, se são todos iguais, aí já não são todos iguais. E, portanto, aqui na nossa vida, o desafio é escolher o método adequado, o melhor, se possível, para conseguir realizar a minha felicidade. Portanto, método é fundamental. E é aí que a aprendizagem é ainda mais importante. Fantástico. Portanto, obviamente, temos que perceber que dentro de todas as experiências que se proporcionam, a aprendizagem deve estar incutida lá para que a experiência as vivencie, porque nós sabemos, obviamente, e isto em torno das skills que nós tentamos trabalhar aqui,
se forem trabalhadas em torno de uma experiência, elas vão ficar entretidas e, portanto, é mais fácil depois tomarmos as Exatamente. pessoas a caminhar juntos, não é? E de Sem uma dúvida forma, alguma. e de uma forma assim, É isso romântica, mesmo. podemos dizer que a felicidade pode chegar a todos, não é? Claramente, sim. Tudo é possível. Aliás, eu às vezes até costumo dar, aqui na sequência da vossa pergunta, costumo dar duas imagens. Uma é aquela pessoa que vai de triciclo em direção à felicidade, e depois há aquela que acha que está em vantagem e vai de foguetão em direção à felicidade. E pensa assim, bom, eu vou chegar no instante, não é? Só que depois temos de dizer assim, olhe, só que ela já não ouve, vai no foguetão, lá dentro não se ouve nada, não é? Olhe, sabe, eu queria dizer uma coisa, é que é para a direita, você está aí para a esquerda. Portanto, ela foi de foguetão para a esquerda, nunca vai perceber que não é para ali, não é? E nós não vamos ter a oportunidade de dizer porque ela não vai ouvir, não é? Portanto, vai mais rápido, mas é no sentido contrário. Portanto, se calhar o melhor é mais interessante ir de triciclo, chega-se mais devagar, mas está-se no sítio certo. Eu pensava que o Dr. Jorge ia dizer que triciclo era mais interessante porque se desfrutava da viagem melhor. Claro, também, mas isso estava a deixar para vocês dizerem. Muito obrigada pela atenção. E isso de realmente procurarmos a felicidade não é uma coisa que dá muito trabalho. É Dá, ainda sempre que bem. eu esta pergunta para tudo. Porque isso deve ser tudo muito trabalho, não é? Eu nunca gostei de repousados por isso mesmo. É tão fácil, aquilo não tem grande piada, não é? Eu gosto mais daquelas comidas complicadas, gosto de cozinhar e de ir à procura daquelas receitas muito difíceis, não é? Porquê? Porque quando vamos saborear, é uma mistura de sabores, não é? Foi preciso ali uma ciência quase, não é? De uma arte até, também diria. E o resultado final é muito mais interessante. Portanto, eu acho que na felicidade é igual. Quanto mais difícil, mais gozo dá, não é? E também os resultados depois são melhores e a felicidade é uma coisa que é duradoura, não é? Os efeitos são duradouros, não é como, por exemplo, outro tipo de emoções que podemos falar. A felicidade tem aqui a vantagem de quando eu conquisto, não é? Sei lá, por exemplo, vamos imaginar que eu quero casar, é um dos meus objetivos. Se eu casar com a pessoa certa, não é? Então os efeitos são duradouros, não é? Eu vou, que grande sorte que eu tive, acertei na pessoa. Ao contrário, bom, Mas viver espera-se um que. feliz para sempre. Pelo menos durante um pouco, não é? Claro, claro, precisamente. Não, para sempre. Viver um feliz para sempre. Sem Exatamente. dúvida. Bom, a Wanda tem sempre esta pergunta da felicidade ser feliz. Quem ouvir parece que ela, coitada, não faz nada. Mas, na realidade, todo aquele caminho que nós temos estado aqui a traçar, não é tanto o dar trabalho, mas é um caminho contínuo. Ou seja, aquilo que o Dr. Jorge nos está a sugerir, se pudermos dizer, é que a felicidade constrói-se ao longo da vida e que ela é algo que nós vamos trabalhando ao longo da vida, como vamos trabalhando em nós ao longo da vida. Ou seja, só é possível nós sermos mais conscientes e ir atingindo a felicidade se nós formos trabalhando para perceber também onde é que vamos chegando. E nutrir, e nutrir sempre. Sim, sim, sem dúvida. Ahm, Quanto mais experiência, tentativa e erro, melhor. Mais maturidade, mais consciência do caminho que temos que percorrer, não é? Ahm, a coisa boa da história é que ela nunca vai ter fim, não é? Para algumas pessoas pode gerar alguma ansiedade, não é? Porque é a questão do futuro, mas eu acho que é o lado bom da história, porque senão também não tinha piada, não é? Se eu soubesse que poderia acabar com a minha felicidade ao fim de 10 anos, bom, tendo eu a possibilidade de viver 80, não é? É mais ou menos agora a esperança média de vida. Então o que é que eu fazia nos outros 70, não é? Portanto, ainda bem que é sempre um processo em contínuo e mesmo quando eu descubro depois, não é? Mesmo aquele exemplo que eu estava a dar, a pessoa que casa com alguém que está certo. Depois ir conhecer essa pessoa e fazer coisas com ela e dar a volta ao mundo com ela, isto nunca mais acaba, não é? E projetos que podemos fazer com essa pessoa, etc, etc. Portanto, essa parte eu acho deliciosa. Também tem que ser alguém que já tenha conseguido desenvolver alguma coragem. Tudo isso revela alguma ação, não é? O sair das linhas de conforto, até a sua vulnerabilidade, como já disse bem, toda a capacidade de amar,
de amizade, solidariedade e por aí adiante, é preciso nós nos podermos e termos a coragem de vestir todas aquelas capas que vamos vestindo ao longo da vida para conseguirmos realmente encontrar o caminho, porque se formos sempre vestindo capas e não Sim, mostrarmos sim, sem dúvida. Mas agora entraríamos noutro programa, que era sobre o amor, não é? exatamente. E para mim o amor já é isso. Já é uma disponibilidade para mudar de vida. Ora, sem coragem não há amor. Eu não consigo conceber isso, não é? Porque se não for preciso coragem, provavelmente não é amor, é outra coisa qualquer, não é? Pode ser interessante, pode ser paixão, não é preciso coragem, não é? Sabemos que também não vai durar muito. Agora, amor, se nós sentimos amor por uma pessoa que está do outro lado do planeta, vai ser preciso coragem para levar isso para a frente, não é? Portanto, é mesmo assim. Ciência, resiliência, vêm as skills todas para cima da mesa a seguir, não é? Exatamente, é isso mesmo. E acho que é a mensagem que realmente também gostaríamos de passar-vos a todos aqueles que estão ainda sentados na cadeira a ver a vida passar. Agora deixa estar mais um bocadinho que a gente Sim, ainda não acabamos. Pois, exatamente. Fomentem as vossas vidas e vão à procura da felicidade. Eu acho que nós temos aqui uma última questão que nós gostávamos de colocar ao Dr. Jorge, que é sobre as experiências. Ou seja, nós vimos aqui uma publicação há pouco tempo que dizia qualquer coisa do género que as pessoas que são que pessoas costumam gastar mais dinheiro com experiências, desfrutam mais da felicidade e são mais felizes do que aquelas que pura e simplesmente o gastam em bens materiais. E não querendo dizer que as experiências também não possam ser bens materiais, porque muitas vezes são, não é? Mas quando referimos a experiências é algo mais do que comprar só o carro, é desfrutar do carro, é ter a coragem de sair pela road trip e ir a Europa fora, ao mundo fora, para ver mais coisas. As pessoas que investem em experiências e que querem experiências do seu lado, elas acabam por chegar mais à felicidade e acabam por desfrutar mais e acabam por ser mais felizes, ou têm essa noção, ou Sim, sim. Eu acho que tem aqui dois aspectos interessantes. O primeiro vem na sequência do que falámos há pouco das questões emocionais, não é? Há quem compra a experiência para repor esse equilíbrio, não é? Já que não o consegue fazer com tanta facilidade no seu dia a dia. Mas depois ainda há o outro lado, que há quem também compra experiências e está perfeitamente equilibrado do ponto de vista emocional, mas é porque é uma pessoa bastante assertiva, bastante consciente, determinada, sabe muito bem o que é que quer, não é? Então vai direitinho à loja comprar a experiência, olha, é esta, olha, mas eu tenho aqui mais três, não, desculpe lá, é esta aqui. Eu já sei muito bem o que é que quero. Está aqui, dia 13 de maio, às 14 horas, está marcado. Não é? Portanto, temos aqui dois tipos de pessoas. Aquela que vem para se reequilibrar, à procura, e essa até está disponível para. Então mostre lá, tem mais três, ok, mostre lá o que é que tem para eu escolher. Ainda não sabe bem como é que é. Quer é reequilibrar-se. E a outra não. A outra vai fazer logo, vai direto ao assunto e vai viver. É preciso viver, não é? Feliz. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo e agradecemos imenso ao Dr. Jorge por ter partilhado connosco este bocadinho de fim de tarde. Não sei se quer deixar um repto para ajudar as pessoas a irem em busca da felicidade. Parece que faz o filme, não é? Em busca da felicidade. E olha, é um bom conselho é ver esse filme, porque é um filme fantástico. O conselho que eu gosto sempre de deixar é tenham a coragem de realizar os seus projetos autênticos, não é? Porque é aí que está a felicidade. Não caiam na tentação de copiar projetos ou de comprar projetos, não é? Que é o que acaba por sempre por acontecer, não é? Eu vou fazer aquilo que os outros fazem, vou seguir o que os outros estão a fazer, por aí fora. Não, a felicidade está no nosso próprio projeto. E isso obriga alguma coragem de autoconhecimento para depois pôr em prática. E vou terminar com uma banda, e isso dá trabalho. Dá, mas também dá muito gosto, não é? Ora, Faz muito. É isso mesmo. Bom, acho que podíamos ter terminado melhor maneira. E encontrando o caminho. Dr. Jorge, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. E ficaríamos aqui. Bom jantar. Sim. Muito obrigada. E até breve para outros projetos, com toda a certeza. É isso mesmo, está combinado. Lá nos encontraremos. Obrigada a todos. Boa noite. Até breve. Obrigado.